Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeffote meu e vamos para mais um vídeo, né? Vamos, como eu falei para vocês, né? Quando tivesse campeonatos de 2025 a gente voltaria a comentar, né? E vamos falar do Carioca de 2025. O Flamengo foi bicampeão carioca em 25, né? O time manteve a base de 2024, né? E, e manteve um poderoso elenco e confirmou o favoritismo, né? O regulamento é o mesmo dos anos anteriores, né? 12 times, todos contra todos, né? Os quatro melhores avançam, o último é rebaixado e ao final da fase o campeão é conhecido campeão da Taça Guanabara, enfim. E vamos lá agora falar do Flamengo, que foi o campeão, né? O Flamengo mereceu o título de 2025, porque foi o melhor time do campeonato desde o começo, né? Embora, né, o Flamengo começou com um time de garotos ali por 3, 4 rodadas, né? O time começou meio titubeando um pouco, mas nada assim que deixasse a torcida preocupada. Aí o time começou aos poucos a jogar com o titular e tal. O time treinado pelo Felipe Luiz, né? E aí o Flamengo decolou, né? E aí não teve pra ninguém, né? O time avançou na liderança, sendo campeão da Taça Guanabara. E aí na semifinal o Flamengo encarou o Vasco, né? Novamente um rival, né, no caminho do Flamengo. E foi mais tranquilo do que eu imaginado, né? Primeiro jogo o Flamengo ganha de 1-0. No jogo de volta o Flamengo vence 2-1 de virada e avançou para a final para encarar o Fluminense, né? Aliás, mais um Fla-Flu desde 2020, né? Mais um Fla-Flu, né? Eles decidiram em 20, 21, 22, 23 e 25, ou seja, nas últimas 6 edições era a quinta vez, né? Que eles jogavam a final, né? Menos a de 2024, né? Que foi Flamengo e Nova Iguaçu. O Fluminense, né, tava com um time ali apenas esforçado, né? Tinha alguns talentos ali, como o Germancano, o Arias, né? O Thiago Silva, zagueiro, enfim, mas time por time o Flamengo era favorito, né? No primeiro jogo, o Flamengo jogou com autoridade e venceu por 2-1, né? O Flamengo abriu 2-0 ali. Aí depois o time recuou e tomou um gol do Fluminense, o que deixou a decisão em aberto, né? É, com isso, com isso a gente foi pro jogo de volta e o Fluminense tinha que ganhar por um gol, né? Para levar para os pênaltis. Ou, ou por 2 para ser campeão, né? O Flamengo jogava pelo empate e foi o que aconteceu, né? No jogo de volta o Flamengo jogou mais com o regulamento embaixo do braço. E o Fluminense, né, não teve muito ímpeto, né? Até tentou ser diferente, mas não foi longe disso, né? O Flamengo soube segurar o Fluminense sem dificuldades e o jogo ficou 0-0. E assim o Flamengo conquistou o bicampeonato, o seu 39º título carioca, né? Um título que isola o Flamengo, né? Do próprio Fluminense, né? O Fluminense, se não me engano, acho que tem 33, né? Ou 34, não vou lembrar. E título merecido, né? O Flamengo mostrou porque era o melhor time do campeonato e o título ficou em boas mãos, né? O time base do Flamengo, campeão de 25, era o goleiro Rossi no gol, né? Defesa tinha Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, né? Meio campo tinha o Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. E o ataque, né? O Gonzalo Plata e Luiz Araújo, né? E o Felipe Luiz era o técnico. Agora vamos falar dos outros três grandes e da zebra, né? E você, ao final desse áudio meu, vocês vão ficar com os gols, né, da final que deram o título ao Flamengo, né? Vamos começar pelo Botafogo, né? O Botafogo chegou em 2025 com a pompa, né, de ser campeão da América e brasileiro em 24, né? Só que o Glorioso novamente decepcionou, né? O time de General Severiano poupou boa parte dos seus jogadores e tal, mas aí quando foi reagir já era tarde. E o Botafogo nem sequer conseguiu classificar nem para do quinto ao oitavo que faz a Taça Rio lá. E o time terminou em nono lugar, né? E foi a decepção desse campeonato.
chegamos no Fluminense. Fluminense, depois de passar pelo susto no Brasileiro de 24, né, onde lutou contra o rebaixamento, o Fluminense manteve boa parte do time, ele trouxe alguns reforços pontuais, né? E sonhava em reconquistar o Rio, né? Depois de 2 anos. O Fluminense começou mal, né? O time ficou ali entre os últimos ali. Só que depois, quando o Mano Menezes escalou os titulares, o Tricolor, né, reagiu e se classificou na última rodada, ficando em terceiro, né? Aí na semifinal o Fluminense encarou Volta Redonda, né? E foi muito fácil, né? O Flu goleou por 4-0, né, no Maracanã e segurou um empate sem gols na Cidade do Aço, né? E aí na decisão, encontro com o rival Flamengo, só que dessa vez não deu pro Fluminense, né? O time perdeu 2-1 na ida, um time que se mostrou covarde, né, nesse jogo, inclusive. No jogo de volta o time novamente, né, se mostrou sem pretensão, até teve chances, até tentou mostrar que diferença, né, do jogo de ida, mas nada que assustasse o Flamengo, e o Flu teve que se contentar com o vice-campeonato, né. Chegamos no Vasco da Gama, né, o Vasco começou mal também o campeonato. Começou mal, mas foi menos pior dos grandes, né? Ali no começo, quando os times grandes estavam usando os reservas. Mas o Vasco fez uma campanha assim até tranquila, né? Nada assim de empolgar, e o Cruz Maltino se classificou em quarto e encarou o Flamengo, né, na semifinal. E de novo o Flamengo se manteve o Vasco se manteve freguês do Flamengo, perdeu os 2 jogos do rival e deu adeus ao campeonato, né? E o Vasco chegava ao seu 9º ano, né, sem título carioca, aliás, sem títulos em geral, né? Enfim, sendo um dos grandes do G12, o time com mais tempo na fila, né? Enfim, agora chegamos na zebra, que foi o Volta Redonda, né? Volta Redonda tem se destacado nos últimos anos, né? Inclusive joga a Série B de 25. O Voltaço fez uma campanha sólida no primeiro turno, né? Terminou aí entre os 4 melhores ali. Só que na semifinal, né, o Volta Redonda não mostrou a que veio, né, o porquê de ser a zebra do campeonato, enfim. Encarou o Fluminense e deu adeus já no primeiro jogo, né. Toma de 4 no Maracanã, na volta o jogo foi mais amarrado, né, e o Voltaço deu adeus, né. Enfim, galera. Bom, agora vocês vão ficar com os gols do primeiro jogo e os minutos finais do jogo de volta do título que deu ao Flamengo, né? O bicampeonato. A gente fica por aqui. Espero que tenham gostado. Compartilhe, comente, deixa o like. É isso e falou. Abra a câmera do seu celular. Aponte para o QR Code e participe. Vem Flamengo. Tá na meia de novo Wesley. Levantou a cabeça, pode bater cruzado. Gol! Sai errado de novo Ignacio, vem o Flamengo, Luiz Araújo atravessou, o Gerson tá livre, na grande área pro Arrascaeta, bateu Juninho! Gol do Flamengo! Vem a área sem marcação. Everaldo pediu na grande área, ela vem cruzada forte demais. Vai voltar para o Fuentes lá na ponta esquerda. Devolveu na boca do gol. Keno! Gol do Fluminense! O Fluminense por um gol para empurrar para os pênaltis. Bola lançada para o Keno. Dominou o Keno! Defendeu Rossi! Exato. Muita coisa para acontecer. Plata toca de cabeça. Vem Juninho, ataca o Flamengo, linha de fundo, rolou para trás. Atenção, Michael, acabou. Gol! Mas a função de centroavante para poder aguentar e impedimental. Apita Bruno Arleu de Araújo, acabou! O empate é do Flamengo porque venceu na ida 2-1. O Flamengo é campeão carioca, pode subir o hino. Sai o campeão carioca em 2025.